Quero contar uma ilustração para começar o nosso programa. Um garotinho de 4 anos de idade foi levado das favelas de Chicago, nos Estados Unidos, para um orfanato. Depois de haverem dado um banho naquele garoto e colocado ele na cama, uma das empregadas, uma das funcionárias daquele lugar, indicou para o menino onde seria o leito, a cama onde ele iria passar a noite. A cama tinha lençóis brancos, um travesseiro confortável, e aquele menino não tinha visto algo igual antes, pois estava acostumado a dormir nas ruas, nas favelas, deitado embaixo de uma ponte. O máximo que ele conhecia era um pedaço de papelão que acabava sendo a sua cama. O pequeno menino arregalou os olhos, olhou para aquela cama e perguntou: "O que devo fazer aqui?" Aquela funcionária disse: "Você é para se deitar, esta é a sua cama para você passar a noite." Ele foi colocado carinhosamente no leito e aquela funcionária, ao deitar o menino nessa cama pela primeira vez, deu-lhe um beijo no rosto. E aquele menino, pedacinho de gente, tirou as mãos debaixo da coberta e esfregou o beijo da moça, assustado, limpou a sua face. "Por que a senhora fez isso?" perguntou o garoto. A moça simplesmente respondeu: "Isso é amor." Na manhã seguinte, o garoto olhou para aquela moça que trabalhava ali e perguntou: "A senhora poderia fazer isso novamente?" Nunca antes aquele menino havia recebido um beijo carinhoso de alguém que lhe amasse. Uma semana depois, o menino acostumou-se a vir 3 a 4 vezes por dia de uma forma muito doce, pedir para aquela funcionária: "Você podia me dar mais um pouquinho de amor?" Algumas semanas depois, chegou naquele orfanato uma senhora, muito elegante, pronta para adotar aquele garotinho. De uma maneira toda empolgada, aquela senhora chega de forma carinhosa, olha nos olhos daquele menininho e diz: "Você gostaria de ir conosco para casa?" E ele ficou olhando para o chão. E aquela senhora volta a dizer: "Você pode vir conosco para casa, nós temos um pequeno cavalo no quintal, você terá muitos brinquedos, você terá um tempo muito divertido, você irá gostar de estar conosco." Aquele menino continuou com os olhos voltados para o chão, sem dar nenhuma atenção àquela senhora que queria levá-lo para casa. Novamente aquela mulher traz argumentos, dizendo que teriam muitos brinquedos, muitas atividades, bolas, doces e tudo aquilo que o menino poderia sonhar, mas ele segue com a cabeça baixa, olhando para o chão, até que finalmente ele se encoraja e pergunta o que tanto angustiava o seu coração. Aquele menino levanta a cabeça, olha para aquela mulher e pergunta: "Vai ter amor também?" Poucos dias antes, aquele menino tinha aprendido o que era amor. E ele encontrou ali algo que estava saciando a sua alma mais do que qualquer outro objeto ou brinquedo que pudesse ser lhe oferecido. E a grande pergunta desse menino, ao ser adotado por essa mulher, era: "A senhora vai me amar também, assim como essa cuidadora me amou? Será que vou ter amor dentro de casa? Será que vou ter um beijo ao dormir? Será que terei aquilo que tanto anseio ter em minha vida, que é um pouco de amor?" E a grande necessidade da vida resume-se nessa pequena e poderosa palavra de 4 letras na língua portuguesa, que é amor. Amor. Essa é a grande necessidade. Nós desviamos os nossos olhares para outras coisas, achando que são elas de suprema importância, mas no fundo, dentro da nossa casa, em nossas igrejas, na nossa sociedade, todos nós estamos olhando por olhares de pessoas que talvez respondam para nós esta pergunta tão ansiosa de nossa alma: "Você vai me amar também?" O que é o amor? Hoje queremos caminhar um pouquinho sobre alguns passos práticos de amor que saciam e preenchem a alma do ser humano com aquilo que Deus mesmo tem em sua essência. Deus é amor e nós queremos suprir essa necessidade de amarmos uns aos outros. Será que estamos sendo pessoas que amam de verdade? Para responder essa pergunta, eu quero primeiro desvendar
trazer à tona aqui os anseios que você vai perceber que nós também temos em nossa vida. Deus é um Deus que nos criou. Nós vamos ver isso lá no início da história da humanidade. Ele nos criou como seres relacionais, seres com a necessidade de estar em comunhão e amor uns com os outros. Ele mesmo é um Deus de amor. Deus é amor. E dentro dele mesmo existe uma comunhão entre Pai, Filho e Espírito. E nós temos o mesmo anseio, colocado pelo próprio Deus, de vivermos em um ciclo onde nós somos amados. Gosto das cerimônias de casamento. Eu sou alguém que me emociono toda vez. Amo fazer cerimônias de casamento. Como pastor, vejo como um dos grandes privilégios desse ministério que Deus nos concedeu, que é o de abençoar um casal. E quando entra uma noiva, você lembra da música? Aquela música imponente faz com que todos se levantem e voltem os seus olhares para a porta do templo para enxergar aquela noiva entrando em direção ao seu noivo. Este é um dos momentos que me arrepia e faz com que eu dirija e conduza uma cerimônia de casamento com muito temor. E o que mais me emociona, ao olhar a noiva entrando no altar e o noivo ali esperando pela sua amada, o que mais me emociona e ao mesmo tempo me deixa temeroso é a realidade de que existem dois corações entrando no altar da igreja com um anseio e uma pergunta que está no ar: Será que serei amado? Será que naquele altar estarei recebendo um sim como resposta de promessa de amor verdadeiro? Será que as minhas emoções serão preenchidas? Será que sou digno de ser amado? A necessidade de sermos amados, ela permeia a alma do ser humano e ela é mais profunda do que nós podemos imaginar. E quando negligenciamos esta necessidade no coração de um adolescente, por exemplo, nós vamos notar que ele, de um momento para outro, deixa o lar dos seus pais, começa a se afastar, porque talvez lá fora, infelizmente lá fora, a sua necessidade de amor e compreensão tem sido maior do que dentro de casa. Por isso nós precisamos aprender a preencher este anseio da alma humana, a necessidade de amarmos e sermos amados. E existem 4 perguntas que a alma do ser humano faz, buscando este anseio de amor. O ser humano tem a necessidade, a carência de 4 elementos que eu quero resumir aqui como elementos do amor. O primeiro, o elemento do carinho. O segundo, da aceitação. Terceiro, do cuidado. E quarto, do perdão. A primeira pergunta que uma pessoa faz ao olhar para o outro com o desejo de ser amado é: você vai me dar carinho? Quando os pais estavam andando ao redor de Jesus, procurando que ele as abençoasse, os discípulos acharam que Jesus não teria amor disponível para as crianças, mas Jesus xinga os discípulos e diz: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas pertence o reino dos céus. E o poderoso amor do Evangelho começa a se dar quando Jesus demonstra carinho físico e prático pelas crianças. Jesus pega as crianças no colo, nós vamos ver em Marcos capítulo 10, versículo 16, e dá a sua bênção de forma carinhosa. Como vimos na história inicial deste programa de rádio, as crianças estão com os olhos atentos para os adultos, querendo responder essa pergunta: você vai me dar carinho? Você vai me dar atenção? Você pode perceber que quando você toma alguns minutos que seja para estar com uma criança, seja para uma pescaria de poucos minutos, seja para balançá-la no balanço da sua casa ou da praça da cidade, depois que você demonstra um pouquinho de carinho e responde essa pergunta para a alma da criança: eu vou te dar carinho, você vai perceber a diferente reação dela para contigo. Talvez existam homens angustiados dentro de sua própria casa, ansiosos pelo carinho da esposa,
Lares são destruídos quando a falta de carinho começa a deixar um vazio na alma do ser humano que anseia por carinho, por atenção, por pequenos gestos de amor. Não existe nada mais doloroso do que o choro de uma esposa que quer somente um abraço do seu marido. Não existe nada mais doloroso do que o choro de uma criança querendo apenas o colo do pai, assim como Jesus deu o colo dele para as crianças. Você vai me dar carinho? A segunda pergunta que a alma do ser humano faz é: você vai me aceitar como sou? O ser humano carece de carinho e carece de aceitação. E uma das coisas que impactou o coração dos discípulos foi quando Jesus os chamou para serem seu seguidor. Discípulos, homens simples, pescadores, alguns iletrados, sem a capacidade profunda e intelectual como tinham outros eruditos da época. Mas Jesus olha para aqueles discípulos com amor e os aceita dentro das condições em que eles estavam. Eis o grande mistério do casamento. A esposa ama o marido mesmo conhecendo ele como ninguém outro conhece. Eis o grande mistério de Deus para conosco. Ele nos ama mesmo sabendo quem nós somos. E a nossa alma anseia por sermos amados como nós somos, por alguém que conhece as nossas imperfeições e ainda assim está do nosso lado. O ser humano carece de carinho, segundo, de aceitação e terceiro, de cuidado. A alma do ser humano faz a seguinte pergunta ao olhar para o seu próximo: você vai cuidar de mim mesmo se isso for difícil? Você vai cuidar de mim mesmo quando as coisas não estão bem? Porque o que nós vemos em muitos relacionamentos amorosos é que tudo vai de forma muito romântica, até que vem a enfermidade, até que vem uma dificuldade. E eis aqui o grande poder do amor, que é amar quando as coisas estão difíceis. Quando um casal está diante do altar, então vem a pergunta: você vai amar na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença? E a resposta precisa ser sim, para que o outro lado da aliança sinta-se seguro e protegido pelo amor que cuida. E a quarta pergunta que o ser humano faz para sentir-se amado é referente ao perdão. Primeiro, carinho. Segundo, aceitação. Terceiro, cuidado. E quarto, o perdão. Você vai me perdoar se eu falhar? Alguns dias atrás tivemos um momento em família muito profundo sobre a nossa cama. Temos uma cama grande, cabem todas as nossas 3 filhas. Estivemos ali fazendo o devocional antes de dormir. Uma das nossas filhas diz que é a melhor cama do mundo, é a cama do pai e da mãe. Ali demos as nossas mãos, tivemos um momento de oração e ao terminar Deus colocou no meu coração uma palavra que eu deveria dirigir às minhas filhas. Senti que aquele seria um momento muito especial, onde Deus queria que eu deixasse marcado no coração delas esta quarta realidade do amor de Deus, que é o perdão. Olhando nos olhos das minhas filhas, disse então: filhas, eu gostaria de que vocês soubessem de uma coisa. Vocês irão falhar na vida. A gente sabe que vocês irão falhar. Nós estamos ensinando a verdade, a justiça, o amor, permanecer nos caminhos do Senhor. Mas a gente já teve a idade de vocês e mesmo agora como adultos nós sabemos que a gente falha. Todos nós falhamos. Mas eu gostaria de dizer para vocês que nessa casa, nessa cama, em nosso lar, vocês sempre irão encontrar perdão para os erros de vocês. Eu só peço que vocês confessem e falem a verdade, e eu prometo para vocês que eu sempre irei perdoar, por pior que seja o erro de vocês. Ao terminar de falar aquelas palavras, já estávamos todos com os olhos cheios de lágrimas, nos abraçamos e deixamos firmados naquela noite a certeza de que aconteça o que acontecer, as nossas filhas podem voltar para casa e sempre vai ter um pai de braços abertos, pronto para perdoá-las. Por que digo isso? Porque foi o amor que eu experimentei dentro de casa. Não importasse o que acontecesse, eu sabia, a minha necessidade de amor seria suprida dentro
da nossa casa. Por isso, se queremos amar, então precisamos dar atenção nesses 4 elementos que a alma do ser humano irá clamar: por carinho, por aceitação, por cuidado e por perdão. Você quer responder então a pergunta se você está amando alguém? Será que eu estou amando alguma pessoa em minha vida? Basta responder essas perguntas. Você está dando carinho para alguém? Alguém está sentindo o seu abraço, o calor do seu corpo em sua vida? Existe algum amigo que você lhe dá carinho? Existe algum familiar que você abraça? A segunda pergunta é só você responder: você está aceitando as pessoas mesmo com as suas falhas? Você cuida de alguém mesmo quando isso se torna difícil? E quarto, você está perdoando alguém pelos erros que ele comete? Nós precisamos aprender a amar assim como Deus nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus ultrapassa qualquer limite do amor humano. E é este amor que Ele deseja que nós demonstremos também ao nosso próximo. Então fica aqui hoje. Dê carinho. Aceite as pessoas, mesmo com suas limitações. Demonstre cuidado, mesmo quando isso é difícil, e perdoe nos momentos em que elas vierem a falhar, assim como Deus perdoou também sempre que nós falhamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e faça de nossos lares e nossas igrejas um lugar onde o amor acontece de forma real. Em nome de Jesus, amém.